Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma discussão importantíssima para nós no Brasil. Para mim também é uma ótima oportunidade de aprender bastante. Já notei muito. Quero fazer umas perguntas depois para a nossa colega francesa e inglesa das duas cidades que são muito interessantes. Eu conversei com o André e algumas pessoas da organização e eu vou fazer uma exposição diferente da nossa colega. Eu vou fazer uma exposição do que me parece ser o processo brasileiro de urbanização conectado com o problema da mobilidade, que é a área que eu trabalho mais, né? E para isso eu usei um caso muito singular, pela fama que ele obteve no mundo inteiro, que é o caso de Curitiba, que parecia ser uma primeira vitória dentro de um país em desenvolvimento por uma cidade mais equitativa, mais sustentável, né? E vocês vão ver as minhas conclusões sobre o que aconteceu, na minha opinião. Não é nada contra ou a favor de Curitiba, é simplesmente eu poderia ter usado qualquer outra grande cidade brasileira, a nossa, inclusive São Paulo ou Rio de Janeiro, mas usei o Curitiba. O artigo os dados que eu vou comentar hoje, se alguém puder... Tem uma apresentação do professor Eduardo. Nós já pusemos aqui. Vocês encontram o artigo publicado na revista da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, em www.antp.org.br. A revista dos Transportes Públicos, faz 40 anos que a ANTP publica praticamente, né? Ela não é uma revista científica, mas a gente coloca muitos artigos interessantes lá. Essa discussão sobre Curitiba, ela está na última revista que nós publicamos na ANTP. Né? Bom, eu acho que o caso de Curitiba ele é conhecido no mundo todo. Eu estou na área há 42 anos e não tem nenhum congresso internacional que eu vou, que foram dezenas, em que as pessoas não falam de Curitiba merecidamente, né? Eles tinham uma longa tradição em planejamento. Isso talvez pudesse ser conectado, pode haver divergência também, ao fato de haver uma imigração muito intensa de dois países, né, europeus, ou três, da Alemanha, da Polônia e da Itália. Ou seja, existia uma elite nessa época, uma percepção minha, que aceitava a ideia do planejamento mais do que nós aceitamos em geral, nas outras cidades brasileiras. Então, eles fizeram realmente um trabalho muito interessante. Primeiro, grande ponto positivo foi ser multidisciplinar, quer dizer, eles não fizeram o planejamento só entre os urbanistas, eles tinham uma organização multidisciplinar, que é difícil a gente encontrar no Brasil isso. Até hoje há muita discussão entre urbanistas, arquitetos, engenheiros de transporte, engenheiros de mecânica, etc. Ainda temos uma série de limitações no nosso contato. Poucas cidades brasileiras fizeram isso, né? Implementaram um sistema inovador de transporte em pneus na época. Praticamente foi o primeiro sistema rápido, né, que poderia hoje ser chamado de BRT, mas eram faixas de ônibus muito bem controladas, bem no estilo europeu mesmo, que já existia, né? E ganhou grande apoio e admiração nacional e internacional, isso com todos os méritos que eles tiveram, né? Eles formaram órgãos, um órgão de planejamento e outro de ação, né, que sempre trabalharam juntos. Quem tiver o cuidado de entrar nos sites deles, você vai encontrar relatórios muito bons que eles fazem de tudo que eles fizeram, inclusive das coisas que não deram certo, eles também colocam, né? E entre nós, não sei qual é a percepção de vocês, entre nós todos que mexemos com mobilidade, havia uma expectativa de uma primeira, entre aspas, cidade europeia no Brasil, no aspecto de um sistema de mobilidade que pudesse superar a nossa estrutura, né, o nosso Estado, que faz um subsídio gigantesco para o uso do automóvel e não do transporte público. Então, Curitiba parecia uma cidade que conseguiria romper pela primeira vez.
E com o sucesso que ela alcançou no plano internacional, isso nos ajudaria a repetir o caso em outras cidades brasileiras, como foi mais ou menos tentado, não com a mesma intensidade, né? Eu vou mostrar algumas condições da mobilidade lá em Curitiba que tornam claro por que as coisas, a rigor, não foram muito bem, né? Eles têm um sistema de mobilidade na cidade de Curitiba, que sempre foi a maior cidade, mas depois expandiu para vários municípios da região metropolitana. Com isso, eles montaram o RIT, que é a Rede Intermunicipal, etc., de transporte, né? E vejam que ela começou em 2005 e foi aumentando muito a demanda, chegando a 2.400.000 passageiros por dia, mas depois caiu ao longo do tempo e continua caindo até hoje. Ou seja, há uma perda de demanda no sistema de transporte, esse que a gente conhece, que é limpo, funciona bem, etc., etc. Mais importante do que o número de passageiros é comparar a atratividade do sistema de transporte público, quer dizer, quantas viagens por habitante são feitas por dia. Dos países mais desenvolvidos, que foram mencionados aqui, por exemplo, Barcelona e Londres, as pessoas fazem mais ou menos 2 deslocamentos com transporte público por dia, né? No Brasil, nós fazemos menos, né? E eles foram perdendo claramente a atratividade. De 0,8 viagens por habitante por dia, eles estavam em 0,4, metade. Ou seja, a atratividade do sistema de transporte público para a sociedade caiu. E isso está diretamente conectado com a política de subsídio do automóvel, que a gente vai discutir, né? Esse é um item muito importante no funcionamento de um sistema de ônibus, porque as pessoas valorizam muito a regularidade e o tempo de percurso, que está ligado à velocidade. Esse relatório deles, por isso que eu digo que eles são muito honestos intelectualmente, parabéns para eles, não é sempre que a gente encontra, mostra que todos os sistemas de ônibus, expresso, o direto de bairros, o interbairros, o alimentador, o troncal e o convencional, todos perderam velocidade ao longo do tempo, mostrando que ou a operação não estava sendo adequada ou tinha alguém atrapalhando essa velocidade do ônibus e que fica fácil deduzir quem é que esse alguém que começou a atrasar os ônibus em Curitiba. Ou seja, é uma queda realmente muito grande que, inclusive, vai levar a um aumento do custo do sistema e, por consequência, a tarifa que deveria ser cobrada. E aí começou a haver muitas disputas em Curitiba de como cobrir o preço e a tarifa do sistema que estava pressionando para cima, né? E aqui é uma comparação que a gente faz bem geral sobre grandes cidades brasileiras, as pesquisas de origem e destino, que a gente pergunta, vai à casa das pessoas, pergunta tudo o que a família fez no dia anterior, as pessoas descrevem isso e anota-se uma série de informações. Esse é muito simples, é simplesmente a comparação da porcentagem de viagens em automóvel e a porcentagem de viagens no transporte coletivo. Então vejam que Curitiba, o uso do automóvel já é quase o dobro do uso de transporte público, né? Campinas, que é uma cidade riquíssima, né, regularmente, também tem uma grande quantidade. A nossa cidade é muito diferente, porque entram o metrô, né, e a ferrovia, então nós conseguimos inverter, embora tenhamos graus altíssimos de congestionamento. O Rio de Janeiro também consegue, por N motivos, né, principalmente a falha do sistema de transporte público, e Belo Horizonte também. Ou seja, nas grandes cidades brasileiras, as pessoas já usam mais automóvel do que o ônibus, transporte público, e a gente não imaginava que isso ia acontecer com Curitiba nessa escala. Eles tiveram, ao fazer a pesquisa, que eles nunca quiseram fazer. A gente insistia, olha, por 20 anos a gente insistiu, vamos fazer uma pesquisa em Curitiba, etc. Não precisa, a gente sabe tudo o que acontece, está indo tudo bem. Mas quando eles fizeram a pesquisa, apareceu a realidade. E eu menciono aqui uma colega que está presente, que é uma das pessoas que fez, houve muitas teses e dissertações nas federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, mostrando isto 10 anos atrás já. Já havia vários documentos de bom nível que já estavam questionando essa situação, junto com, o que eu vou comentar também, a expansão urbana
da cidade de Curitiba, que seguiu também o mesmo padrão, afinal, do Brasil e não conseguiu evitar, né? Havia também uma grande expectativa do transporte não motorizado. Então, houve uma construção, assim como em outras cidades brasileiras, da rede de ciclovias. Aqui eu estou comparando, em azul, o quilômetro de ciclovias por 100 mil habitantes e, em vermelho, a porcentagem de viagens em bicicletas. Então, vejam que a cidade de Curitiba está com 9,5 quilômetros de ciclovia por 100 mil habitantes, né? Mas tem um índice baixíssimo de utilização de bicicleta, ou seja, ela não conseguiu, além de do transporte público, ela não conseguiu ter um índice alto de bicicleta. O índice é igual ao que acontece no Brasil. Aproveito para sugerir que vocês vejam, se possível, também na NTP, no mesmo site, nós temos o primeiro Observatório de Mobilidade Urbana da América Latina, que foi feito. O nosso sistema cobre cidades acima de 60 mil habitantes, que são 533 cidades. Tá? Chama-se CIMOB. Lá vocês encontram muitas informações dessas 533 cidades, em geral agregadas, né? Mas delas saiu muita coisa que está mostrada aqui. Tá? Dados importantíssimos do ponto de vista, primeiro, das pessoas, ou seja, entre 1970 e 79, a tarifa do sistema sobre o salário mínimo, o peso da tarifa do sistema sobre o salário mínimo mensal era 6,4%, e hoje ela é 24%. Ou seja, lembra que eu falei que cresceu o custo do sistema porque a velocidade diminuiu, etc, etc, etc. O que aconteceu com os automóveis? É uma das cidades do Brasil em que o automóvel subiu exponencialmente. Passou de 166 automóveis por 1.000 habitantes para quase 500 automóveis por 1.000 habitantes hoje. É uma das cidades que tem mais automóvel por pessoas. Entrando um pouco na linha da expansão urbana, e aqui retoma, isso valeria para qualquer grande cidade brasileira, né? Eles tiveram um crescimento populacional de 10% a 20% ao ano em 13 áreas periféricas, né? Tirando o centro de Curitiba, quando eles montaram a RIT, né, as cidades estavam se expandindo em torno de Curitiba, na região metropolitana. Houve redução da população do centro, como acontece, né, e começou a implantação de uma dupla muito complexa, que é a dupla do shopping center com condomínios fechados. Quer dizer, isso mostra, vamos dizer assim, a negação da rua, né, a negação da convivência, do fechamento, e uma dependência 100% forte de uso do automóvel, né? Ou seja, esse casamento, eles começaram, já tem acho que 7 ou 8 shopping centers hoje, isso começou mais ou menos na década de 90 também, que isso não existia lá, o centro ainda era a parte mais importante, né? A expansão urbana. Aqui eu vou mostrar um trabalho muito interessante, o Sérgio está aqui do Instituto Escolhas, né, que eles fizeram com a NGV, com a FGV, que é a expansão urbana e a discussão de Minha Casa Minha Vida. Então, esse estudo, que eu recomendo a todos que leiam, do Instituto Escolhas, analisou as grandes cidades brasileiras, aonde elas localizaram o Minha Casa Minha Vida. Curitiba, são 3 formas de localização, né? Ou colocar o Minha Casa Minha Vida dentro da área já urbanizada e, portanto, que já tem ônibus, já tem esgoto, já tem água, ou colocar a Minha Casa Minha Vida na franja, né, dessa área urbanizada, levando ao crescimento dessa área urbanizada, ou, o pior de todos, isolar completamente, colocar isso no fim do mundo, né? Então, 88% do plano Minha Casa Minha Vida em Curitiba não colocou as casas dentro da área já urbanizada, o que significa aumento de distância, aumento de transporte público, falta de serviços públicos, etc. Ou seja, seguiu exatamente o mesmo padrão geral do que nós vimos no Brasil. O que está por trás de tudo, e isso eu acho uma coisa bastante importante, eu fui preso também de uma ilusão até uns 10 anos atrás, eu estou há 42 anos na área, né? Todos nós que trabalhamos com transporte público, transporte não motorizado, etc.,
sempre achamos que a qualidade do transporte público era o item essencial para convencer a pessoa a sair do automóvel e entrar no ônibus. Lógico que a qualidade é muito importante para quem usa o ônibus, né? Mas isso se mostrou claramente insuficiente, porque existe uma competição completamente desigual na escolha dos modos. É isso que eu vou explicar para vocês. Ou seja, a primeira coisa é que, não preciso mencionar, no artigo que eu citei, tem vários tipos de subsídio que são dados ao automóvel, né? Do IPI, dos impostos, até do IPVA, o IPVA, que todo mundo reclama no começo do ano, significa 50 centavos por dia para poder usar todas as rodovias do seu estado. 50 centavos por dia. Mas como ele vem em janeiro, etc., parece uma coisa enorme, né? Mas o mais importante de todos, no sentido de deslocamento de recursos para fora do sistema de transporte público, é o fato que todo o nosso sistema viário foi desenvolvido pelos engenheiros civis, né? E eu sou também engenheiro civil, com manuais norte-americanos que formam uma sociedade que se transformou na mais rica do mundo e teve uma política coerente para eles e bem sucedida de universalização do automóvel, né? Hoje 95% das pessoas nos Estados Unidos têm automóvel. Eles fizeram isso com todo a determinação. E as grandes vias expressas deles, nos Estados Unidos, só para ter uma ideia, foi o maior investimento da história da humanidade, em termos de obras. Tá? Não há nada parecido. Né? Trilhões de dólares, não é bilhão, né? Foi o que eles fizeram. Em resumo, as ruas que eles determinam que devam ser feitas são mais largas do que as necessárias, porque eles imaginaram que todo mundo teria automóvel, etc, etc. Então, as ruas no Brasil têm 50% a mais de sobrelargura. Né? Começa por isso. Em segundo lugar, nós temos uma política absurda de permitir o estacionamento gratuito em qualquer lugar do Brasil. Quando você compra um automóvel, você ganha junto o direito de estacionar em 90% do sistema viário sem pagar um centavo. Quanto custou para nós fazermos essas faixas junto ao meio-fio que serão usadas para estacionar de graça? No sistema da NTP, no CIMOB que a gente tem, são 533 cidades. Não é o Brasil todo, mas é a maioria. Né? Há 300 mil quilômetros de vias nessas cidades brasileiras. Né? E para construir o lugar que vai ser estacionado de graça o automóvel, nós gastamos 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. E isso custa no mínimo 6 bilhões por ano para manter. E a gente dá de graça para a gente que tem automóvel estacionar, tá certo? O subsídio oculto do estacionamento na cidade de São Paulo, se você imaginar que as pessoas teriam que pagar 10 ou 15 reais, etc., é de 5 bilhões ao ano. Então, quando a gente fala na discussão, absurdo, não temos dinheiro para mexer no transporte público, nós temos muito dinheiro. Né? Eu trabalhei na África e eu vi o que é não ter dinheiro. Agora, no Brasil, eu trabalhei na América Latina, a maior parte dos países. E no Brasil, tem dinheiro sim, só que ele está sendo usado para ajudar quem tem o automóvel. É uma discussão longuíssima, não vai dar para a gente falar muito disso. E eu estimei que, no caso de Curitiba, deve chegar a 1 bilhão de reais o subsídio oculto do estacionamento gratuito. Aí é um dado muito importante daquilo que eu disse, que a qualidade não resolve. Ela é muito importante, primeiro, por uma questão política e social, que é dar qualidade para quem precisa do transporte. Isso é indiscutível, tem que ser muito bom para as pessoas que precisam do transporte público. Mas fazer uma qualidade muito alta não atrairá a classe média, isso é que eu vou explicar. Vejam o que aconteceu com 4 grandes corredores de ônibus, BRT, inaugurados no Brasil. Esse é o número de pessoas que está usando o BRT e que antes usava automóvel. É 2%, 4%, 2%, 3%, é uma quantidade muito pequena de pessoas que saiu do automóvel e entrou no BRT. Ou seja, a atratividade desta qualidade, que é verdade, é uma qualidade mais superior, né, do BRT, não é suficiente. Por que não é suficiente? Deixa eu só ver se eu pulei aqui. Acho que eu pulei um deles aqui, deixa eu ver.
Como é que volta aqui? Desculpe. Acho que... Aqui. Eu tinha pulado. Deixa eu ver se eu pulei outro. Não. Aqui é um gráfico, desculpa, eu estou enchendo vocês de números e gráficos, mas é muito importante isso. Tá? Essa é uma comparação muito singela das pessoas normais que todo dia tem que tomar uma decisão. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de ônibus, eu vou de carro, eu vou de Uber, eu vou... O que a pessoa pensa na hora? Isso tem pesquisas no mundo inteiro. Ninguém pensa no imposto que pagou quando comprou o carro, né? Nada disso. A pessoa pensa quanto tempo vai demorar e quanto vai custar de desembolso, né, que eu tenho que pagar agora. E, às vezes, um pouco do conforto. Mas o mais importante é tempo e dinheiro. Se você vai de ônibus, o desembolso que você tem que fazer é a tarifa de ônibus. Acabou. Né? E você vai demorar X minutos. Se você for de automóvel, no caso brasileiro, você vai gastar um litro de gasolina, por exemplo, ou de etanol, alguma coisa assim. Mas e o estacionamento? É zero. A chance, no Brasil, a gente está terminando um outro estudo agora com muitas cidades grandes, para calcular o tamanho desse subsídio geral brasileiro, essa generosidade absurda. A probabilidade das pessoas que saem em São Paulo, que saiam e tenham que pagar, gente, é 5%. As outras 95% de viagens de automóvel terminam sem necessidade de pagar. Pode ser no supermercado, pode ser no escritório, etc. Mas o que interessa é que a sua chance de ter que parar na rua e pagar é quase zero. Então, o custo, e as pessoas já sabem isso. Né? Então, na verdade, ao comparar, a motocicleta, no caso, é só gasolina, não tem que pagar nunca para estacionar. Então, o mais importante é isso. Se a gente normalizar as duas variáveis e chamar o tempo do ônibus de 1, azul, e o custo de desembolso de 1, o automóvel tem 30% a menos de tempo, ou seja, ele vai andar mais rapidamente, e ele vai ter o mesmo custo do ônibus. É R$4 o custo de 1 litro de gasolina. Estacionamento, a gente incluiu aqui um pouquinho, é o tal dos 5% de chance de ter um estacionamento aí de R$10, R$15. É quase nada. Né? A motocicleta não se compara, ela tem o dobro da velocidade e o terço, 30% do custo de desembolso. Então, a pergunta é, quem é que vai sair do automóvel e entrar no ônibus? Quem é que vai sair da moto e entrar no ônibus? Ninguém. Né? E a gente fica dizendo, melhora a qualidade do ônibus, que nós vamos... Né? E eu vejo o pessoal na televisão, os repórteres entrevistando, né, os motoristas, e se o ônibus melhorasse, o senhor mudaria? Eu mudaria. Não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Ou seja, e aqui eu coloquei embaixo o que as cidades europeias fizeram. Esse mesmo númerozinho aqui que eu mostrei, que usar o automóvel no Brasil é igual a usar o ônibus, né? Na Europa, o custo de fazer a mesma continha é de 5 a 7 vezes mais. Quer dizer, você tem automóvel, os europeus têm muitos automóveis, mas se eles saírem à rua, nessas regiões que eu estou montando, eles vão pagar de 5 a 7 vezes mais pelo uso do automóvel, vão pagar muito caro a gasolina e o estacionamento é muito mais caro, do que pagariam no transporte público. É por isso que a classe média europeia usa menos o automóvel. Não é porque eles são amantes do ambiente, é porque pesa muito no bolso, eles fazem essa conta. Né? E nós, no Brasil, nunca cobramos dos usuários de automóvel o verdadeiro custo que significa usar um automóvel nas nossas cidades. Tá? Agora é que tinha entrado. Né? Bom, terminando, indo para... o que aconteceu? Não é fácil de concluir, né? Dizendo novamente, isso vale para qualquer cidade brasileira. Né? A ilusão da qualidade, né, como fator suficiente. Wishful thinking, no sentido de, não preciso fazer pesquisa, está tudo muito bom, o pessoal está feliz, ou seja, essa atitude comodista de, não vou pesquisar, não vou perguntar nada. Isso foi grave lá em Curitiba. Tanto que os mestrados e doutorados que eu li, né, já estavam dizendo isso, já estavam dizendo que as coisas não estavam dando muito certo, mas foi o maior erro, na minha opinião, do que eles fizeram. Né?
Terceiro, o custo social e ambiental de usar o automóvel não foi cobrado, não é culpa deles. Isso é da estrutura brasileira, do DNA da elite brasileira, tá certo? Que, grosseiramente falando, saiu do tempo dos meus avós, que o padrão era a Europa, né, era a França, a Inglaterra, etc., e mudou para os Estados Unidos, que é uma outra visão. Então, nessa visão, o automóvel adquire um papel essencial, mas é muito importante lembrar que isso está muito ligado à grande diferença de renda que nós temos. Na realidade, na minha opinião, na nossa história, o que aconteceu foi uma grande concentração de renda, no período mais crítico do capitalismo, do tempo lá do milagre, com a formação de uma nova classe média que não existia. Essa nova classe média, as cidades estavam enchendo de pessoas, tá certo? E aconteceu um fenômeno muito comum dentro do capitalismo, lógico, que foi a privatização de quase tudo. As pessoas da nova classe média passaram a trocar a escola pública pela escola privada, trocar o lazer público na rua pelo lazer dentro do clube, trocar a comida com os amigos pelo restaurante, ou seja, houve uma privatização generalizada desta nova classe média conservadora e que foi a beneficiada por uma grande concentração de renda, o que permitiu ela que comprasse o automóvel. O automóvel, então, ele se tornou um instrumento de reprodução social da classe média brasileira, porque atingir todos os destinos novos de atividades privadas, crianças e etc., no sistema de ônibus é impossível. O automóvel se transformou em algo essencial para a reprodução social da classe média. Né? Isso eu vejo na América Latina inteira, isso eu vejo também na África, é uma coisa muito simples. Né? Nos Estados Unidos foi explosivo porque eles tiveram muito dinheiro, como império, etc., é uma outra discussão. Né? Então, isso aconteceu em Curitiba também. Eu venho chamando isso, quer dizer, a gente fez as cidades da classe média. Tem uma simbiose entre o uso privado da cidade e o mecanismo que vai te levar a todos os lugares. O automóvel é praticamente indispensável. Né? E os grupos que não tiveram o mesmo sucesso, não tiveram o mesmo poder, a maioria da população brasileira não tem como romper essa rede, esse DNA, né, que se instalou, muito difícil de romper. Né? E lá em Curitiba, o item 4, as tarifas continuam muito altas no Brasil inteiro, né, para grande parte dos usuários, o que leva a uma necessidade de subsídio. A expansão urbana descontrolada, aí a gente entra um pouco mais nessa discussão, né, me surpreendeu também, lendo as dissertações e tal, e esse trabalho que o Escolhas fez, é muito interessante. Outra coisa impressionante, gente, o 6, quer dizer, o TOD, que é essa palavra americana que trouxeram, né, que é transporte apoiado pelo desenvolvimento urbano apoiado pelo transporte público, virou mania. Né? Lá em Curitiba não deu certo. Quer dizer, eles fizeram um plano muito interessante, eles fizeram aqueles eixos com edifícios habitacionais, etc., muito altos, né? Consertaram o comércio, mas eles mesmos mostram, na pesquisa Origem e Destino, que esses lugares que eles montaram mais densos, né? Quem ocupou esses lugares foram as pessoas da classe média que têm automóvel e usam muito mais o automóvel do que o ônibus ali nesse lugar que supostamente deveria dar certo. Não deu certo. E houve também conflitos entre município e Estado, que é um problema, esse é o problema talvez mais importante aqui da nossa reunião também, né? Quer dizer, a gente não conseguiu até hoje uma fórmula de relação entre os municípios e os Estados, né? e o Estado, né? Do nosso ponto de vista da mobilidade urbana, foi muito bom o novo Código de Trânsito, que é novo, já é velho hoje, transferir para a cidade a obrigação de controlar a mobilidade, porque antes era o governador e o chefe do Detran, era o diretor do Detran do Ceará, que dizia o que tinha que ser feito em Fortaleza, em Crato, nas cidades do Ceará. Né? E nós conseguimos municipalizar o trânsito, hoje é o próprio prefeito, mas a relação com os outros prefeitos e com o Estado continua muito complexa. Eles não conseguiram superar. Por exemplo, o Estado não quis ajudar a pagar, lá em Curitiba,
o que faltou para complementar o valor da tarifa que não subia. Então, houve um rompimento, claro, entre o governo estadual e o governo local. Isso ajudou a piorar a situação, né? Bom, eu acho que... Tenho certeza que essa era a última. Tá? Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Eduardo. Muito interessante verificar como os estudos nos distanciam, às vezes, de um senso comum superficial ao observar, no primeiro momento, a realidade da mobilidade urbana. Muito interessante. Muito aprendizado também. Antes de passar para o Simão, eu queria agradecer a presença de um membro importante do nosso SONAP Escola da Metrópole aqui, que é o professor Nabil Bunduque, que foi também vereador de São Paulo. Obrigado pela presença. Ele vai estar coordenando a nossa mesa 3, dia 18 de junho. E mencionar também um membro muito importante, que é o professor Eugênio Butti, da ECA, que também integra o nosso NAP, né? A gente lá fora está servido um café. Eu até pedi para servirem para o pessoal da mesa, que acaba ficando meio de castigo aqui sem poder levantar. Mas a gente vai ir na sequência para não perder um pouco assim o ritmo e poder sobrar um tempinho no final para a gente poder debater e ter perguntas da plateia, tá bom? Então, passaria agora para o Simão Pedro. Pessoal, bom dia então para todas e para todos. Eu quero muito agradecer esse convite que me honrou bastante. Queria agradecer a professora Ana Estela e parabenizá-la pelo trabalho desse núcleo, por essa iniciativa e toda a equipe, evidentemente. Que bom reencontrar colegas de trabalho, amigos. Que bom reencontrar aqui o professor Fernando Haddad, nosso prefeito, colegas como o João e o Nabil. E queria cumprimentar a professora Cléry Colombe, professor Eduardo Vasconcelos, a minha colega lá de Zona Leste, de ativismo social, Helene Mineiro, o Sérgio Leitão, do Instituto Escolas. E eu vou tentar fazer uma apresentação aqui não muito autopropagandística, porque, de fato, a nossa gestão, não só nessa área de serviços, ela foi bastante inovadora na área da mobilidade, na área da assistência, na área da habitação, na cultura, né? E nós procuramos também trazer novos serviços, novas tecnologias para essas áreas que eram consideradas áreas problemas, como a gestão dos resíduos sólidos, a iluminação pública, que nem foi... praticamente não se mencionava nos planos de governo, iluminação pública, o que ela representa, incide em outras áreas. Também essa área de internet, que a oferta de acesso à internet pública era praticamente inexistente, com até a nossa gestão entrar equipamentos que estavam se tornando obsoletos, como os telecentros, e também uma área complexa, que é o serviço funerário municipal, né? Quando a gente fala de São Paulo, pela dimensão, número de habitantes, pelo tamanho dos serviços, recursos que mobiliza, são números estratosféricos, né? Por exemplo, o serviço funerário municipal, um dos maiores serviços municipais de funerários do mundo, com 22 cemitérios, 15 agências, crematório, assim por diante, né? Então, eu vou tentar falar aqui um pouco do que nós conseguimos fazer e também problematizar por que a gente não conseguiu avançar tanto naquilo que, inclusive, nós tínhamos traçado como metas, né? Que entraves que encontramos e que eu acredito que são entraves atuais, que todos os municípios estão enfrentando, vão ter que enfrentar, para dar solução decente para as demandas que estão aparecendo. Por exemplo, essa área de como lidar com os resíduos urbanos, né? Desafios assim enormes pelo nosso atraso, né? A Secretaria de Serviços, então, ela trabalhou em diversas iniciativas para tornar a cidade mais habitável e eficiente.
Implantamos programas como os Fab Labs, que é a implantação de 12 laboratórios avançados de fabricação digital, com foco na produção de equipamentos de tecnologia assistiva, destinada a portadores de deficiência, mas hoje é impressionante como esses equipamentos são utilizados por estudantes, pequenos empresários, pequenos profissionais, jovens, né? E aqui sempre a orientação do nosso prefeito, da nossa gestão, era assim, não colocar só no centro da cidade, né? O centro, evidentemente, é importante ter esses equipamentos, onde concentra a maior parte dos equipamentos públicos, culturais, assim por diante, mas como a cidade é muito grande, possui 96 distritos, como é que a gente leva esse tipo de equipamento também lá na periferia? Né? Então, os Fab Labs foram isso, são 3 no centro, 2 na periferia, 9 na periferia. Né? As praças Wi-Fi, que foi uma grande novidade, implantamos em todas as praças do centro, e também a política nossa foi pelo menos uma em cada distrito, né? De maneira que lá em Marcilac tem uma praça Wi-Fi na aldeia indígena, lá no distrito do Jardim Helena, lá na Brasilândia, né? Lá no Miboimirim, então todos os distritos receberam pelo menos uma praça e deixamos um projeto pronto, encaminhado, estudado, com parcerias, inclusive com a iniciativa privada, para implantar mais 300, que é o que a atual gestão vai fazer agora, pelo menos tem anunciado que vai começar a implantar novas praças em novos locais. Demorou um pouco, o projeto já estava pronto, mas antes tarde do que nunca, né? E nessa área de gestão de resíduos sólidos, nós tínhamos um compromisso. Aqui o número tá errado, porque o nosso compromisso era tirar São Paulo do índice histórico de 1%, de tudo que nós coletamos, ou seja, a cidade coleta 12 mil toneladas ao dia, da coleta domiciliar, da coleta no pequeno comércio, e reciclava apenas 1%. A nossa meta foi chegar a 10%, conseguimos chegar a 6%, que é um nível que está estacionado até agora, né? E implantamos centrais, aqui a ideia era implantar 4 centrais, implantamos 3 centrais de triagem mecanizadas, que fomos lá na Europa conhecer as melhores experiências na França, na Espanha e na Alemanha, e duplicamos o número de ecopontos, nós implantamos a coleta seletiva em todos os distritos, a coleta seletiva era restrita a 36% das residências, nos 80 distritos, mas nem todos tinham a coleta seletiva, e fizemos isso com as empresas concessionárias, que têm a concessão do serviço até 2024, ganharam a concessão em 2004 para 20 anos, e também com ações de educação e conscientização ambiental inovadoras, como a utilização das redes sociais para conscientizar, divulgar boas práticas, né? Levar informação sobre o serviço. E assim, uma novidade, nós contratamos os coletores, os catadores, as suas cooperativas, depois de ajudá-las a se organizarem melhor do ponto de vista jurídico, administrativo, para poderem prestar o serviço e era uma reivindicação histórica, ainda, né, das cooperativas poderem participar do sistema de coleta, né? Na iluminação pública, modéstia à parte aqui, a gestão Fernando Haddad fez uma revolução na cidade, né? Em termos de liquidar com as luminárias de mercúrio, foram quase metade do parque de iluminação. Passamos para luminárias não de mercúrio, aquela amarela, né? De sódio, obrigado. Ela é mais eficiente, evidentemente, que a de mercúrio, embora utilize materiais poluentes ainda. E depois a gente passou a fazer a migração para a luminária de LED, e não só em grandes avenidas, como a Marginal Pinheiros, ou a 23 de Maio, locais no centro, mas a grande novidade foi a implantação da iluminação de LED nos bairros, né? Naqueles bairros onde nós tínhamos registro de índices de violência e problemas sociais maiores, né? Como, por exemplo, a comunidade do Heliópolis, né? A incidência do impacto positivo na área da segurança urbana,
do LED nos bairros, prefeito, está sendo estudado, inclusive, na universidade, tema de doutorado na universidade norte-americana, né, que eu estou curioso para saber os resultados, porque nós não medimos isso, né? Bom, nós trabalhamos essas áreas e também a área do serviço funerário, né? Bom, eu falei aqui dos 12 laboratórios de fabricação de LED, criamos então essa rede, porque você tem, por exemplo, Barcelona tem uma unidade, o prefeito até me determinou, Simão, vá lá conhecer, ver como é que funciona, fui, a sugestão do gestor do FabLab lá de Barcelona, Simão, implante um, e depois você vai estudando, vê como é que funciona e tal, né? Mas aqui as dimensões da cidade são tão grandes que não tinha sentido a gente implantar um. Então resolvemos implantar uma rede e ela está funcionando até bem. Me parece, prefeito, que fecharam 2 unidades, né? Diminuíram o custo, infelizmente. Essa gestão tem um pouco esse princípio, né, de cortar custos e com a ideia de fazer mais com menos, mas infelizmente se tiram equipamentos e possibilidade de acesso a serviços impressionante. Investimos 2 milhões, pouco mais de 2 milhões, e com equipamentos, eu tenho aí essas ilustrações, não só as impressoras 3D, mas fresadoras CNC, cortadoras a laser, plotter, o que permite uma série de atividades e ações, não só de estudantes, mas de pequenos empresários e assim por diante, né? E o FabLab, ele não só oferece o serviço ali, essas tecnologias à disposição, cursos de 1 semana, curso de 1 dia, curso de 6 meses, em várias áreas, da eletrônica, marcenaria, uso de software livre, assim por diante, né? Então, uma inovação assim, muito interessante aqui na cidade, né? Esse programa mereceria uma expansão para dentro dos céus, né? Em substituição àqueles telecentros antigos que só oferece o acesso à internet, né? Mas mereceria uma expansão maior pela importância do seu uso, né? Aqui, esse mapa ilustra um pouco como que a gente democratizou a oferta desses serviços pela cidade, né? Inclusive, como eu já disse, na periferia. Então, na Zona Norte, 18 praças, na Zona Leste, 36, Zona Sul, 28, Centro, 23. Então, você vai na Praça da Sé, na Praça da República, no Largo do Aroche, na Praça da Liberdade, esses serviços são... E é impressionante, assim, aqui a orientação do prefeito sempre foi essa. Não adianta colocar lá o sinal, 2, 3 pessoas estão utilizando e congestiona, né? Então, o princípio que norteou todo o nosso trabalho era a qualidade do acesso e a possibilidade de muitas pessoas usarem o serviço simultaneamente 24 horas por dia, né? Esse serviço, a gestão não conseguiu retirar, né? As praças continuam funcionando no mesmo padrão que nós deixamos. Eu tenho, de vez em quando, circulado pela cidade, quando eu chego, vou ali ver se está funcionando e percebo que sim. E o número de acessos é uma coisa impressionante, né? Tem praças como ali no Largo do Pirapora que tem picos, por exemplo, Piraporinha, que quando os trabalhadores do comércio saem na hora do almoço, né, no final da tarde, ou aquela praça, eu fui recentemente na praça ao lado do terminal de ônibus na cidade de Tiradentes, quando os trabalhadores estão chegando, o pico de uso é entre 5h30, 6 horas até 8 da noite, quando os trabalhadores chegam e, antes de pegar o ônibus para casa, mandam uma mensagem para a família. É impressionante isso. Bom, aqui entrando um pouco nessa área de resíduos, que foi uma área bastante complexa. Eu falei dos números estratosféricos, né? São Paulo produz 20 mil toneladas de resíduos, dos quais 12 mil toneladas advêm da coleta, né? O desafio, então, era esse, elevar de 1% para 10%, chegamos a 6%, que pela dimensão de São Paulo, o volume de material que passou a ser reciclado é muito grande, né? Então, universalizamos a coleta, como eu falei, implantamos essas 2 centrais mecanizadas, cada uma com capacidade para 250 toneladas. Para vocês terem uma dimensão, uma cooperativa de catadores das quase 30 que nós temos na cidade, elas reciclam em média de 2
Desculpa, 3 a 4 toneladas por dia, algumas a mais, outras menos, né? Então, ou seja, nós com essas duas triplicamos praticamente o volume de material reciclável secos, né? Do São Paulo tem uma coisa que é de 51%, 52% é material reciclável seco, principalmente essa área de embalagens, né? E que não tinha para onde levar. Por isso que, né, então nós aumentamos a capacidade com as duas centrais mecanizadas, né, e primeira cidade da América Latina a fazer isso, né. Nós implantamos também um programa pró-catadores, que foi a contratação dos catadores, mas também que envolve um fundo, um conselho, né. Por exemplo, o que fazer com o resultado da produção dessas centrais mecanizadas, né, então nossa ideia era que ficasse para os catadores, né? Então criamos um fundo que infelizmente foi desmontado pela atual gestão, e esse fundo era gerido por uma cooperativa de segundo grau que reunia 30 cooperativas, né? Ainda chegamos antes da gente sair, um fundo que já tinha 3 milhões de reais, né? E é um volume muito grande, né? Por que nós não fizemos as outras duas? Porque o contrato de concessão, ele implicava uma série de investimentos por parte da concessionária, desde investimentos em ações de conscientização, a construção de unidades para tratamento de resíduos de saúde, como eu vou explicar aqui, aumento dos galpões de reciclagem, aterros para dar uma solução mais adequada para o volume de resíduo que é coletado, e mais mudanças no contrato da concessão feitas principalmente pela gestão do prefeito Serra, que retirou a cobrança da taxa de lixo, como era chamada, né, e exigiu então um corte de recursos do contrato, o que fez com que as concessionárias jogassem para frente os investimentos ou cortassem investimentos. E tem um passivo que elas cobram da prefeitura, por exemplo, no período do Kassab, a cidade ficou sem contrato de varrição por um ano, as empresas de coleta que tiveram que fazer. Bom, então tem toda uma polêmica aí que elas cobram, né, mas o nosso planejamento nós não conseguimos avançar porque deu conflito. Aí no começo, evidentemente, há muita boa vontade com a nova gestão que entra, depois eles começam... E aqui queria colocar um problema, que na minha visão, as empresas terceirizadas de coleta, né, elas trabalham com o modelo de negócios, isso é um entrave, que é coletar, transportar e enterrar, né? A ideia da reciclagem passa longe da ideia de que isso poderia ser um negócio interessante para a sua economia, né? Então, elas operam com o enterrar o lixo dá muito dinheiro para essas concessionárias. Então, mudar a concepção, dizer, olha, nós precisamos parar de enterrar, até porque nós não vamos ter áreas disponíveis, até porque esse não é o modelo ideal, mas é difícil, né? Então, ainda mais com um contrato de longo prazo. Então, isso, eu acho que no planejamento precisaria ser olhado com mais cuidado, né? Bom, e uma outra novidade que eu achei que ajudou muito na cidade para implantar a coleta, dinamizar a coleta seletiva, a ideia de conscientização, foi a política de sacolas de bioplástico para o comércio, né? A gente herdou uma lei que estava suspensa desde 2000, feita pela gestão anterior, que proibia o uso de sacolas plásticas, daquela branca derivada do petróleo, que é uma matéria-prima que não é renovável, né? Então, existe toda uma discussão na sociedade. Agora, a polêmica é o canudinho plástico, não tanto por ser de plástico, mas pelos danos que causa no ambiente, nos mares, etc. Mas aqui o prefeito nos recomendou, olha, como é que a gente atende os vários interesses dos trabalhadores da indústria de química,
das empresas, evidentemente, que estão instaladas e que produzem esse material, e do comércio, que quer um outro modelo, e também do cidadão, que ele gosta de utilizar a sacolinha para levar para casa, utiliza para descartar o seu lixo. E essa ideia, a encomenda foi do prefeito, como é que a gente poderia autorizar, porque tinha uma brecha na lei, de incentivar o uso de sacolas retornáveis, como é que a gente poderia ter uma coisa diferente aí, oferecer ao cidadão de São Paulo uma coisa diferente. E bolamos essa sacola. O bioplástico é um plástico feito a partir de matéria-prima vegetal, renovável. A gente não queria, evidentemente, dar uma solução com uma característica ambiental negativa, né? Então, ela é feita com 51% de material de bioplástico, plástico vegetal. Ela tem uma dimensão maior, ela é mais resistente e ela se transformou no instrumento de educação ambiental, porque atrás dela é obrigatório a orientação para o cidadão do que ele descarta ou não. A verde para descartar para coleta seletiva, materiais secos, a cinza para indiferenciados, e no futuro a ideia era fazer o marrom para quando tiver a coleta seletiva de resíduos úmidos, né, ou compostáveis, né? Então, essa política, prefeito, foi o que eu chamo de uma revolução silenciosa. Não precisamos multar o comércio, porque ela pegou, né? Houve uma adesão muito interessante na cidade, não só nos grandes supermercados, né, mas também lá na padaria, lá no pequeno comércio, né? Então, é uma política que pegou e serviu de modelo para outras cidades. Evidentemente que aqui é um lobby muito grande da indústria para voltar ao modelo anterior. O bioplástico ainda é um produto que está se implantando no Brasil, está se começando a usar, né? Mas a gente achou que para cumprir a lei tínhamos que buscar uma alternativa. Eu achei essa alternativa muito interessante, que deu um impacto positivo na cidade, sem contar o volume de plástico que deixou de ser descartado diariamente na cidade, que é muito grande. Aqui a educação ambiental, nós fizemos várias iniciativas, desde comunidades que se auto-organizam para dar uma destinação correta para o descarte, para a limpeza da cidade, como Varre Vila ou a nossa Vila Limpa, educação nas escolas, evidentemente, e esse carro dourado, esse caminhão dourado que foi muito interessante, que foi uma iniciativa bacana, que ele virou um estúdio, a gente colocava artistas, pessoas da cidade, né, para rodar o caminhão, dar um depoimento, falar da sua relação com a cidade, com o lixo, e isso virava um vídeo que era disseminado na internet, né? E a gente pegava, evidentemente, não artistas famosos, mas aqueles que tinham uma rede social por trás. Por exemplo, o MC Bin Laden com 100 mil seguidores, então, evidentemente, que ele ia ter interesse em passar o seu vídeo também para os seus, né? Então, uma política que, infelizmente, a atual gestão não deu continuidade, né? Aqui o modelo tecnológico foram variados. Essa segunda foto é a central mecanizada lá de Santo Amaro, Carolina Maria de Jesus. Um orgulho para a cidade, né, pela sua dimensão, boniteza, assim por diante. Os ecopontos, como eu falei. E algo interessante, que é uma política inovadora, de futuro. Eu acredito que todas as cidades vão ter que buscar essa alternativa, que são os pátios de compostagem dos resíduos úmidos, né? A gente começou com uma experiência aqui na Lapa. O que acontece numa cidade como São Paulo? São 860 feiras por semana que produzem, em média, 1 tonelada de resíduo puro, um resíduo bom, que, como que era feito? Se coleta com os caminhões, dá um trabalho enorme, quem tem feira perto de casa sabe o que é isso, e era transportado e levado para o aterro, né? E vocês sabem que o aterro, principalmente o resíduo úmido, chorume, etc., contribui fortemente, cerca de 10% para a emissão de gases do efeito estufa, né? Então, segregar, separar, não levar para o aterro, da outra, transformar em adubo orgânico, isso é uma política interessante. Nós fizemos deixamos prontos 5 pátios, prefeito. Fizemos esse da LAP mais 5, inclusive ali no Parque Dom Pedro. Quem puder passar ali perto atrás do Catavento, ao lado daquele viaduto Diário Popular, vai ver ali um desses pátios. Nós começamos a implantar, tivemos que parar por problemas de orçamento e conflito com as empresas de limpeza, mas agora a gestão
do prefeito Bruno Covas inaugurou esses 4 pátios que eu deixei pronto, que nós deixamos pronto, e o prefeito colocou na nova licitação a construção de mais 15 desses pátios, né? Então o efeito dele é muito interessante. A tecnologia simples, que nós buscamos uma parceria lá com a Universidade Federal de Florianópolis, foi uma iniciativa de jovens num bairro que resolveram fazer coleta de resíduos úmidos. É um processo que foi muito conhecido no Brasil e no mundo, chamado Revolução dos Baldinhos. E nós pegamos essa tecnologia simples, não causa cheiro, odor, porque o grande medo, né, do vizinho, de quem vai fazer. Né? Eu não vou falar aqui da compostagem doméstica, porque foi também uma iniciativa pioneira nossa de transformar a compostagem doméstica numa política pública, né? Então, cadastramos 10 mil famílias interessadas, distribuímos 3 mil composteiras, e o prefeito mesmo foi entregar, ganhou uma. Não é fácil fazer no apartamento, mas é uma política também que em outras cidades se estudou, por exemplo, como Nova York, se estudou fazer isso como uma política pública obrigatória, né? Eu lembro que o Bloomberg, em Nova York, pensava em transformar a compostagem doméstica numa política obrigatória na cidade, né? Depois recuou, porque evidentemente que isso passa por um processo educacional, né? Mas é um processo muito simples e que ajuda muito a segurar o resíduo em casa e não se levar para o aterro, né? Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês aqui é o LED, mas não, eu não coloquei aqui a solução que nós demos também para os aterros, né? São Paulo, quando nós entramos, tinha um aterro com 2 anos de vida e investimos quase 200 milhões para uma grande obra viária, inclusive, para dar mais 12 anos para a cidade no aterro municipal. Mas uma solução para 12 anos, né? Ou seja, já se passaram 2, 3, daqui 9 anos São Paulo não tem mais aterro, né? Então temos que buscar soluções, radicalizar principalmente nessa área da reciclagem, não só dos secos, mas dos úmidos também. Bom, a iluminação, eu falei aqui da grande revolução, nós implantamos, só para vocês terem uma ideia, gente, faz 2 anos, vai se completar 2 anos e 5 meses da nova gestão. Não se implantou até o momento um ponto novo de iluminação pública na cidade nesse período, depois que nós saímos, prefeito. Nós implantamos 51 mil pontos novos. De um parque que era de 550, aumentamos 10%. Eram parques que não tinham iluminação, ruas, vielas, praças, né? Então implantamos. Nós reduzimos, aí implantamos um serviço também com o cidadão. Eu vi uma matéria recentemente que cresceu muito, explodiu o número de reclamação e insatisfação com a iluminação pública. Voltou aos patamares antes da nossa gestão. Mas nós melhoramos, sim, 75%, diminuímos, aliás, 75% o número de reclamação e modernizamos metade do parque, como eu falei para vocês, né? Aqui alguns exemplos de luminárias de LED que nós fizemos na cidade, né? A luminária de LED, ela é vantajosa do ponto de vista ambiental, porque consome metade da energia, e é bom também citar, né? A nossa gestão ela teve uma força muito grande, nessa área ambiental. Só com a iluminação de LED e a remodelação, nós diminuímos 10%, ampliamos o parque, mas diminuímos 10% do consumo de energia, né? Isso foi muito interessante. Então, o LED permite que a redução seja muito maior, né? E não só do ponto de vista de iluminar mais, então do ponto de vista da segurança urbana, ela é muito vantajosa, né? Aqui a Ponte Estaiada, Marginal Pinheiros, com uma obra magnífica, e esse programa que eu acho que ele é revolucionário, muito importante, que foram os distritos com maior densidade de violência urbana, e foi aonde nós iniciamos o programa de implantar totalmente iluminação com LED. Nós fizemos isso sem a PPP, com recursos próprios, né? Ainda sem a PPP, que nós deixamos 90% dela pronta para levar essa experiência para toda a cidade, né? E aqui nós nos limitamos a implantar a iluminação só trocar a luminária. Nosso projeto era colocar autogestão, ter o controle se ela estava aceso
apagada de forma online, praticamente, né? Mas esse projeto ainda está enrolado aí. Aqui um pouco do impacto da mudança da iluminação nos bairros. E, bom, e deixamos pronto um projeto de parceria público-privado, porque nós não tínhamos recursos a curto prazo para fazer em toda a cidade, então resolvemos fazer uma parceria que foi cuidadosa, né, estudada e com a colaboração da iniciativa privada, com estudos, mas também com o apoio da universidade, do banco do BNDES, né, de assessorias muito importantes. E a ideia, então, era implantar a iluminação de LED com telegestão em toda a cidade. Eu só vou aqui, senão eu vou perder a amizade. Bom, aqui as qualidades de um projeto de iluminação. Reduz a poluição luminosa, a iluminação de qualidade de espaços urbanos, a economia de recursos, né, o impacto ambiental, eficiência energética, né, e a possibilidade de implantação da Smart City, né, e a diminuição dos índices de segurança. Para não perder a amizade com a minha gestora do serviço funerário, a Lúcia Salles, que a gente sempre fala dos avanços dos resíduos sólidos e assim por diante, iluminação, o serviço funerário, o prefeito, eu vi uma notícia que o prefeito mandou o projeto agora para privatizar o serviço funerário, né? É aquela ideia, eu não tenho capacidade para governar, não tenho ideia, não tenho projeto, então é mais fácil, vou vender. Ou às vezes deixa sucatear, né, para que, é o que aconteceu. O serviço funerário era deficitário, 15 milhões por ano, através do apoio, né, que a gente teve do governo, das outras áreas, principalmente das áreas meio, nós conseguimos deixar ele superavitário, que mostra que não precisa ser privatizado. Nós demos uma qualidade assim fenomenal. Por exemplo, tempo de atendimento. O padrão aqui era quando o cidadão contrata o serviço ali, a homenagem que ele quer fazer. Até o carro chegar com o corpo para iniciar o velório eram 10, 8, né? Nós diminuímos, melhoramos até em relação ao tempo internacional, que é de 3 horas, né? Em algumas situações, 1h30, 2 horas. Para quê? Para melhorar o serviço e fazer com que o cidadão procure o serviço público. E atendimento humanizado, o programa, que inclusive a nossa coordenadora do programa da primeira infância, cidade São Paulo Carinhosa, nos ajudou muito, e as outras áreas também, que foi o programa Memória e Vida, que visava transformar, inclusive, transformou o Cemitério da Consolação no Museu ao Céu Aberto, mas trabalhamos muito a formação dos professores, como lidar com luto infantil, formar os profissionais que atuam nessa área. Bom, esse programa, Ana, me rendeu uma ação civil pública contra mim e contra a Lúcia Salles, né? Mas é um programa premiado internacionalmente, mas a gente está... são ossos do ofício, né? Muito obrigado, então, e aí meu site e meus contatos. Excelente, Simão, muito obrigado. Parabéns pela apresentação e por todas as ações aí. Passar agora para a Elaine, para a gente ir para uma área agora mais cultura, né? Bom dia a todas e todos. Sou Elaine Mineiro, sou ativista cultural, sou moradora de cidade de Tiradentes, bairro de Extremo Leste da cidade de São Paulo. Sou formada em geografia também, mãe de uma menina. E atuo também na Uneafro Brasil, né, que é uma rede de formação de cursinhos populares. E faço parte ainda, sou integrante de um movimento cultural de periferias, especificamente do Fórum de Cultura da Zona Leste, que é uma rede de coletivos, né, que a gente costuma falar. Então, são diversos coletivos culturais, de diversas linguagens culturais. Então, coletivos de teatro, de música, de grafiteiros, enfim, diversos tipos de linguagens artísticas que se reuniram, né, que se reúnem em fórum para decidir, discutir algumas coisas, fazer trocas, né, fruição do seu trabalho artístico, e também para fazer uma pressão e para fazer uma militância em torno de políticas públicas de cultura que atendam demandas dessa população, né, desses artistas periféricos e desses espaços, desses territórios em que a gente vive.
essa pressão e essa conversa, esse diálogo com a gestão pública nem sempre é assim necessariamente tão amigável. Tá aí o Nabil, que foi secretário de Cultura, que não me deixa mentir, que, embora a gente tenha, com certeza a gente observe avanços, né, na gestão do Fernando Haddad e na gestão do Nabil como secretário, a gente, enquanto movimento de cultura, enquanto sociedade civil organizada, a gente tem um outro tempo, né? O tempo da gestão pública é o tempo do que é possível fazer, né? É o tempo da gestão pública, e o tempo do movimento de cultura, especialmente um movimento de cultura periférica, jovem, é o tempo de ontem, né? Já tinha que ter feito. Então, para a gente sempre foi super necessário fazer essa pressão, fazer essa discussão para ontem, né? Essa discussão, você fez isso, mas isso aí é muito pouco, já tinha que ter feito antes de eu nascer, então, se você fez isso agora, eu vou continuar te cobrando para fazer muito mais. Assim. E aí, enquanto gestão pública, né, nossa pressão, embora, né, boa parte dos integrantes, assim, né, maior parte, para não dizer todas as pessoas que fazem parte desses movimentos organizados, são pessoas progressistas, que eventualmente fazem uma militância política, que eventualmente fazem uma militância partidária. Dentro do movimento de cultura, dentro do movimento periférico, como a gente tem uma rede de coletivos extremamente diversa, então você tem diversos posicionamentos, desde pessoas que são anarquistas, a pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento de como funciona a máquina pública, a pessoas que estão inseridas dentro de partidos, você precisa fazer uma militância ali para agregar todas essas pessoas, né? Então, é uma militância que ela vai no sentido de fazer uma denúncia e de tentar fazer um diálogo com o poder público, né, e não com a gestão. Então, a gente sempre encarou essa relação, independente de opiniões ou preferências políticas, partidárias, individuais. A ideia era fazer uma pressão, um diálogo e as propostas que a gente pudesse fazer para a gestão pública, né? É claro que a gente observava a gestão e as possibilidades que tinham, né, em gestão, né? Eu moro na cidade de Tiradentes e acho que vocês devem lembrar que, há um tempo atrás, as subprefeituras, como chamavam antes, eram geridas por coronéis, né? Então, um bairro preto, periférico, a discussão que você faz com um coronel que está lá na quebrada é diferente da gestão que você vai fazer com um governo progressista, que se assume e se diz progressista. Então, né, você tem limites que você pode avançar aí na discussão e limites que você... Então, eu vou contar um pouco como foi essa nossa interação, né, com a gestão pública. Está dando para ouvir bem? Não estou... Então, primeiro um pouco da experiência de como foi o fórum. Logo no início da gestão, dessa gestão, o secretário de Cultura ele fez uma convocação que eram para diálogos. Não lembro se era exatamente esse o nome, mas eram diálogos com a comunidade artística, com a comunidade cultural, para fazer um levantamento de quais seriam as demandas desses coletivos e desses grupos. Na Zona Leste, onde eu militava, a gente já tinha um histórico de organização em fóruns, em coletivos de cultura, né? Eu estava até falando com o Simão, agora há pouco, que na cidade de Tiradentes, um dos primeiros grandes movimentos que eu me lembre, que era um movimento chefiado, inclusive, por mulheres negras do bairro, é um movimento chamado Mocute, liderado por uma moça chamada Ana Rita, uma senhora chamada Ana Rita, que era um movimento de cultura de cidade de Tiradentes, e que era um movimento que fazia uma luta, uma militância por patrimônio, né? Na cidade de Tiradentes, a gente tem na gestão da Marta Suplicy, eles fizeram o terminal de ônibus de cidade de Tiradentes, que era uma iniciativa super importante, mas fizeram esse terminal num espaço onde era uma antiga senzala e uma antiga casa de fazenda. Então, teve uma briga, né, dessa população para que houvesse, sim, ser feito o terminal, mas que esse terminal não apagasse essa história, que é uma história negra, né, de um território negro, né, que é um bairro de população negra, né, o bairro de Cidade de Tiradentes. Então, desde muito antes disso, também já havia várias articulações, né, e militância ali em defesa da cultura. Então, no início da gestão Haddad, com esses diálogos, a gente lembra que a gente tinha alguns espaços
na quebrada, né, na periferia, que são espaços públicos, como casas de cultura e tal. E a gente solicitou lá um dia uma casa de cultura que ficava sobre responsabilidade da subprefeitura, então subprefeitura na época, para fazer uma reunião desses coletivos. E no dia que a gente chegou lá, que era uma reunião justamente para discutir quais demandas a gente ia levar para esse diálogo SP com o secretário de Cultura, né. E quando a gente solicitou a casa para usar, né, a casa de cultura, quando a gente chegou na casa, a casa estava fechada, né, eles tinham ido embora e trancaram as portas e deixaram lá um movimento de cultura, né, diversos grupos, diversos coletivos com a porta fechada lá na cara. Então a gente foi para uma casa do norte, né, da mesma rua, que foi até melhor, a Casa do Norte de Seu Manuel, de onde sai também o nosso bloco de carnaval todo ano. Mas era uma reunião importante, porque reunia pelo menos ali umas 50 lideranças, tanto da região de Guaianazes, como de Cidade de Tiradentes, algumas pessoas de São Miguel. E nessa reunião também a gente fez um levantamento que lá em Hermelino Matarazzo, lá próximo, também tinha acontecido uma reunião nesse mesmo molde, reunindo também cerca de 50 pessoas, 50 lideranças de diversos grupos que estavam ali tentando levantar demandas para apresentar para o secretário de Cultura quais seriam as demandas desses coletivos, né? E aí o que a gente decidiu era, bom, a nossa próxima reunião tem que ser uma reunião que reúna esses dois grupos que estão fazendo essa discussão. E nessa terceira reunião, que foi feita em Cidade de Tiradentes, a gente pôde levantar que as nossas demandas e discussões eram basicamente as mesmas, né? Embora são bairros diferentes, com realidades diferentes, mas as demandas ali da cultura eram basicamente muito parecidas, né? O primeiro, o acesso aos equipamentos públicos já existentes, que embora existissem poucos equipamentos, né, como ainda existem na cidade poucos equipamentos de cultura, né, descentralizados, os poucos equipamentos que estavam descentralizados ou tinham sido abandonados, né, pela gestão, casas de cultura, que literalmente você não podia usar uma tomada, que não dava para usar uma tomada, ou tinha um acesso negado, então você tinha uma rede de céus que foi construído no governo da Marta Suplicy, e que depois que tinha até uma relação com a Secretaria de Cultura, que depois, na outra gestão, passa a ser responsabilidade só da Secretaria de Educação, e aí você tinha uma dificuldade de acesso a esses espaços públicos, porque aí o acesso ficava reservado à escola, e mesmo assim a escola não utilizava esse espaço da maneira como deveria utilizar, muitas vezes, né, em muitos casos. Então, uma das grandes demandas era o acesso a esses equipamentos públicos, que, embora fossem poucos e estivessem na periferia, você tinha um acesso muito... tinha um acesso muito restrito para esses coletivos que estavam fazendo cultura na periferia. Uma outra coisa era que esses coletivos fossem reconhecidos enquanto coletivos de cultura pela Secretaria, no que tange tanto acesso a fomentos, né, que a Secretaria de Cultura, a fomentos que a Secretaria de Cultura poderia oferecer, né, acesso a editais que a Secretaria de Cultura oferecia, acesso a chamamentos quando essa Secretaria de Cultura fizesse contratações, né, para apresentações, porque a gente tinha uma grande questão que na periferia ali está se produzindo cultura, está se produzindo arte, a arte vem das quebradas, né? Boa parte do que se é produzido hoje, até numa mídia que é consumida, né, televisiva e tal, são linguagens que nascem na periferia, que nascem, mas depois elas vão ali sendo levadas pelo capital, e aí a periferia fica assistindo e depois recebe esses grupos e tal que estão fazendo sucesso, mas os grupos que estão criando, que estão fazendo isso na quebrada, não tinham esse incentivo, não tinham essa possibilidade de fazer essa produção. Então, isso também era uma grande questão. E uma outra questão era a nossa formação, que é muito deficitária, né? Então, até para você acessar um edital, você precisa se inscrever nesse edital. Para você se inscrever nesse edital, você tem que ter um certo domínio da norma culta, e você precisa também ter um currículo, né? Que, embora, né, você tenha na periferia lá um mestre de capoeira, que dá aula de capoeira de graça na periferia há 40 anos, né, a hora que ele vai escrever um edital, ele não tem um certificado de capoeirista.
né? Ele não tem um certificado de que ele está fazendo arte na periferia. Então, o acesso a esses editais, eles eram dificultados. Primeiro, por desconhecer os editais. Segundo, por não saber como se inscrever, não ter o domínio da escrita para esses editais e não ter o reconhecimento técnico necessário para acessar esses editais, embora a sua prática, né, prove que ele tenha ali uma capacidade de fazer esse trabalho. Então, essas eram demandas grandes. E uma outra demanda super importante era que a gente pudesse fazer arte, né? Porque é sempre uma dificuldade muito grande de fazer arte, especialmente a arte que a gente faz na quebrada, é uma arte que é feita muito na rua. Então, o teatro de rua em São Paulo está muito nas quebradas, né? Grafite, break, enfim, todas as expressões artísticas, elas estão muito na rua, elas estão fora dos espaços, muitas vezes fora dos espaços mais, como eu poderia dizer, mais tradicionais, né, de fruição de cultura. E às vezes não, né? E sempre você tem que fazer aquela negociação com a subprefeitura, né? Novamente vou lembrar que é uma subprefeitura ali que os gestores não são gestores assim muito amigáveis. Você tem que fazer essa negociação com a polícia, você tem que fazer a negociação com todo mundo. Então, embora às vezes você tenha coisas para apresentar, você tinha essa dificuldade. Então, essas demandas apareciam de diversas maneiras, né? Diferentes por diversos coletivos, mas elas se repetiam. Então, a gente começou a juntar essas demandas e a gente também tentou subverter um pouco a lógica que era apresentada pela própria Secretaria de Escuta, né? Então, a gente falou assim, então, na verdade, eu acho que o que a gente precisa fazer é que o secretário de Cultura venha até a periferia e venha escutar quais são as nossas demandas, e mais do que escutar as nossas demandas, que ele venha dizer quais são as propostas dele para a cultura, porque as nossas demandas elas vão sendo sempre escutadas e colocadas na pauta, mas nem sempre, né, elas vão sendo atendidas. Então, a gente fez uma das primeiras ações do Fórum de Cultura da Zona Leste foi fazer um seminário, que a gente chamou um Seminário de Políticas Públicas, que a gente fez na Zona Leste, num espaço ocupado por diversos coletivos, que também é uma outra realidade nas periferias, né, espaços ocupados, espaços, às vezes, na maioria das vezes, públicos, que são abandonados, né, pela gestão pública e acabam sendo ocupados por esses coletivos. Então, um desses espaços, que era um CDC, se não me engano, é da Secretaria de Esportes, né, e Serviços, Clube da Comunidade, foi ocupado por um coletivo de teatro, chamava Coletivo Dolores, e Dolores Boca Aberta, Mecatrônica de Artes, lá no Patriarca, Zona Leste, e depois também foi ocupado por outros diversos grupos de capoeira, de dança, outros grupos de teatro, funciona até um serviço de narcóticos anônimos, enfim, vários coletivos ocuparam esse espaço, tem uma comunidade boliviana também que ocupa esse espaço, e nesse espaço a gente fez um seminário de políticas públicas, a gente chamou até de Seminário Samujuca, que o secretário de Cultura na época era o Juca Ferreira. E aí a gente fez o que a gente brincou que era um muro de lamentações, mas aí, na verdade, a gente fez um painel de bala Juquinha, que nesse painel, que isso era um ponto importante também para o movimento, a irreverência, e às vezes uma irreverência que era até incômoda, né, para alguns gestores, que estão acostumados a ser chamados, né, por coletivos e pares para ser laureados, né, para ser né, agraciados, até porque a gente aprende a dialogar, né, e aprende a falar assim, tem pessoas que precisam ter o ego massageado, né, então a gente precisa fazer um lobby, mas no caso do movimento cultural de periferia não foi muito bem assim, e quando a gente chamou o Juca Ferreira, a gente pediu para que eles apresentassem quais eram as propostas dele para a cultura. E, embora houvessem propostas progressistas, houvessem propostas interessantes, o que a gente percebe é que tem uma grande dificuldade de alguns gestores que dialogar com a periferia. E dialogar no sentido não de levar arte para a periferia, ou de levar alguma coisa para a periferia, mas de fazer uma escuta realmente verdadeira de quais são as necessidades da periferia. Assim.
E aí mas foi um seminário super importante, interessante, que a gente conseguiu apresentar para a gestão quais eram as nossas necessidades, e foi extremamente importante também para o movimento, para ele entender como às vezes é importante fazer uma pressão para a gestão pública e como é importante estar preparado para fazer essa pressão na gestão pública, né? Então, a segunda coisa que eu queria falar era sobre o orçamento, né? Depois desse seminário, a gente se organizou para fazer um estudo do orçamento da cultura na cidade de São Paulo, né? Então, de como era utilizado o orçamento, que é ínfimo, acho que, se não me engano, diminuiu, mas na época, se não me engano, era 0,5% do orçamento. Não, no começo. A meta de 2, né? Chegou até... Mas no começo da gestão era menos de 1,5% do orçamento geral da cidade para a cultura na cidade. Então, é um orçamento muito pequeno para a cidade, né? E a maneira como esse orçamento era e continua sendo aplicado é extremamente centralizadora, né? Porque você tem poucos recursos utilizados na periferia da cidade e a maioria dos recursos utilizados em regiões e equipamentos centrais da cidade, que são equipamentos que demandam teatro municipal, outros equipamentos que demandam um valor grande de orçamento, mas como você tem um orçamento muito pequeno, uma cidade gigante, também isso constrói uma desigualdade absurda, né? Então, o investimento que é feito no Centro Cultural São Paulo, que fica na Vergueiro, é completamente diferente do investimento que é feito no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, né? Que é um bairro que tem mais ou menos 400 mil pessoas. Então, você pega um valor que já é pequeno e distribui ele de maneira muito desigual. Então, a maioria das pessoas que, por conta de deslocamento, principalmente na cidade de São Paulo, né, ficam nos seus bairros, porque elas não têm a opção do deslocamento, né, porque a gente fala que a gente adora fazer as coisas na periferia e a gente quer condições de fazer as coisas na periferia, mas o deslocamento ele deveria ser uma opção, né, não uma imposição, né? Então, se eu hoje, para chegar aqui na USP, 8h30 da manhã, que eu não cheguei, obviamente, né, atravessando a cidade da cidade de Tiradentes, é uma loucura, é o caos, né? Então, não é uma opção para mim sair todos os dias da cidade de Tiradentes e vir para a USP, assim, é incalculável, não dá para fazer isso, né? Fora as questões financeiras, né, do acesso à cidade, né? Então, se você vai pegar um ônibus, mas você não pega só um ônibus se você mora na cidade de Tiradentes, você pega um ônibus e um metrô, você fica muito longe de casa, então você vai precisar se alimentar na rua. Então, o deslocamento é uma coisa muito difícil para quem mora na periferia da cidade de São Paulo, nas periferias em geral, né? Na cidade de São Paulo eu falo porque é onde eu moro. Então, mas deveria ser uma opção. Então, se eu quiser acessar o Teatro Municipal, eu deveria poder, mas eu também deveria poder ter condições de fazer as coisas do lado da minha casa. Então, para mim, é muito mais interessante assistir um show no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, que eu vou descer a rua, depois voltar, do que vir para o Municipal assistir exatamente o mesmo show, assim, né? Então, essa circulação, tanto da fruição de arte, como da possibilidade de fazer arte na região, era muito caro e muito importante. Então, a gente foi estudar um pouquinho do orçamento da cidade para entender, porque era difícil de entender aonde estava o recurso, de onde ele saía, para onde ele ia. Os recursos da cultura ele vem de alguns lugares, então vem um pouquinho da educação, vem um pouquinho da Secretaria de Cultura, vem não sei de onde, vem não sei de onde. Então, a gente teve que sentar. E vou lembrar de novo, né, essas pessoas que têm toda essa dificuldade de acesso à educação de qualidade, a dados, né, a essa linguagem. Então, essas pessoas tiveram que sentar e fazer decifrar um pouco o orçamento da cidade. E aí, com esse orçamento decifrado, né, da cidade, assim, quando a gente conseguiu elaborar esse orçamento, eu lembro até, Nabil, que a Rosário ligou para a gente e perguntou onde vocês conseguiram esses dados, que a gente não tinha conseguido ver eles assim tão claramente. A gente começou a participar de alguns fóruns, como era
acho que estavam tendo conferências descentralizadas já pensando no Plano Municipal de Cultura, né, que estava sendo elaborado. Então, a gente começou a frequentar conferências descentralizadas do Plano Municipal de Cultura. E a grande tacada nossa foi a conferência, era a Conferência Municipal de Cultura. Só que no momento que a gente começou a fazer isso na Zona Leste, por exemplo, na reunião que a gente fez em Cidade Tiradentes, que era a terceira reunião, mais ou menos, que a gente estava fazendo, apareceu gente da Zona Sul e de Osasco. Porque as quebradas, embora elas não circulem tanto pelo centro, talvez, elas circulam entre si. Então, como os coletivos eles consomem a arte que é produzida pelos outros coletivos, então, tem vários amigos fazendo coisas na Zona Sul, sarau circulos. Isso é até uma característica, né, da arte que é feita na periferia, circular pela periferia. Então, as pessoas ficaram sabendo, a Zona Leste está fazendo uma articulação interessante lá na Cidade de Tiradentes, vamos lá ver o que está acontecendo. E como essa articulação não é novidade nenhuma para periférico, isso estava acontecendo muito pela cidade. Assim, a Zona Sul estava super articulada, a Zona Noroeste, lá em Perus, uma galera super articulada. E quando a gente vai para a Conferência Municipal de Cultura, a periferia chega em peso na Conferência Municipal de Cultura. E aí a Cléry falou, né, na exposição dela, que tem uma dificuldade, né, desses espaços democráticos de escuta popular em conseguir acessar uma população que não seja da classe média, organizada, estudada, né? Isso aconteceu na Conferência Municipal de Cultura. A periferia chegou lá e falou, é para votar? Então vamos votar. E aí era muito engraçado, porque se tinha uma proposta X de um grupo, quem era da periferia, olha, se vê e se reconhece, a hora que levantava o crachá para voltar, todo mundo levantava o crachá. Talvez eu nem soubesse muito bem como que era essa proposta, mas só por ser uma proposta apresentada por alguém da periferia, as pessoas estavam já sabendo que a gente tem que aprovar as nossas propostas, porque pode ser que elas nem... Na verdade, a gente não tinha nem muita expectativa que essas propostas fossem levadas a sério, porque isso também é muito comum nessas escutas públicas, né? Mas, pelo menos, a gente ia marcar presença, e isso que foi o que aconteceu. Então, nessa Conferência Municipal de Cultura, muito das propostas, talvez a maioria das propostas que foram aprovadas, foram as propostas apresentadas pela periferia, pelos coletivos organizados de periferia. Inclusive, a Lei de Fomento à Periferia, que foi uma das grandes medidas que a gente acabou implementando na cidade. Nessa conferência, ela foi votada, ela apareceu 3 vezes na lista final de 20 propostas, assim, e ela apareceria uma quarta, mas aí depois a galera fez uma negociação, vamos tirar essa proposta para poder incluir outras, porque a mesma proposta vai aparecer 4 vezes, que era a Lei de Fomento à Periferia, que já estava sendo conversada e discutida em todas as regiões. Aí, com essa urgência, quando a Lei de Fomento à Periferia ela chega, e ela chega assim, de uma forma bem contundente para a gestão, começa a ter um burburinho grande, né, na gestão, e, enfim, sobre esse movimento, sobre essa articulação que está acontecendo. E aí a gente resolve, então, que a gente vai fazer o quê? Então é o seguinte, a gente não vai só exigir que tenha uma lei, a gente vai escrever essa lei. Então, a gente tomou para si a ideia de escrever uma lei do início ao fim, assim, de cabo a rabo. Vamos sentar e descobrir o que é necessário para escrever uma lei, como é que a gente aprova uma lei, como é que a gente coloca uma lei em votação, o que a gente faz. E o coletivo fez isso. Eu vou falar bastante da lei hoje, mas eu queria também falar que, fora isso, o movimento cultural estava atuando em outras frentes também. Então, a gente estava fazendo uma militância pelos espaços, né, pelas casas de cultura. Inclusive, a gente conseguiu que as casas de cultura voltassem para a gestão da Secretaria de Cultura, porque estava na subprefeitura. Conseguiu fazer essa pressão, né, e a gestão entendeu que fazia sentido, né, voltar as casas de cultura que são descentralizadas e que estão nos bairros para a gestão da Secretaria de Cultura, porque antes estava nas subprefeituras. A gente continuou fazendo uma pressão grande para os equipamentos de cultura terem uma abertura e um
um diálogo com os coletivos de cultura, continuou fazendo pressão para que esses coletivos pudessem ser contratados pela Secretaria de Cultura, né, nos seus espaços, mas também a gente teve essa experiência de fazer a Lei de Fomento à Periferia. A experiência da Lei de Fomento à Periferia foi sentar um monte de periférico, de jovem, e chamar algumas pessoas que pudessem ajudar a gente a pensar uma lei. Então, a gente... Tá bom. Então, a gente contou com a ajuda de... Meu tempo está esgotado. Mas eu vou tentar finalizar com isso, então, falar rápido. A gente chamou algumas pessoas, alguns militantes históricos do movimento de cultura, reuniu com as pessoas que faziam uma militância por moradia na cidade de São Paulo, aquelas mulheres que lutaram por creche. A gente foi ouvir essas pessoas, conversar com elas, entender como que fazia uma lei. E aí, como eu tenho que encerrar, eu vou partir. A gente acabou aprovando essa lei, foi uma militância forte. O Haddad mesmo foi perseguido várias vezes pela cidade, porque em todo lugar que a gente podia... Perseguido, até no elevador. A gente ia com uma plaquinha pela Lei de Fomento à Periferia, vamos aprovar essa lei e tal. E era uma lei que tinha algumas características diferentes, né? A cidade de São Paulo ela tem algumas políticas de fomento, que são através de editais, e uma das grandes coisas que eram muito importantes para a gente era a forma como a gente conseguia acessar esses editais. Então, algumas características da lei, porque é uma lei que fala de território, então ela é uma lei para a periferia, então a gente coloca na lei que as pessoas, para acessarem essa lei, ela precisa morar e atuar na periferia, demonstrar que ela mora e atua naquele território, porque outra coisa que acontece também é que, quando aparece dinheiro, aí aparece gente de todos os lugares da cidade para fazer um trabalho maravilhoso na periferia, né? Então, era importantíssimo para a gente que a gente conseguisse colocar nessa lei, e a gente colocou, que as pessoas elas precisavam morar nesse território e precisavam comprovar uma atuação. Essa comprovação dessa atuação, que era uma outra coisa extremamente importante para a gente, é que ela não tivesse que ser feita com um belo texto acadêmico, dizendo como tinha que ser feita como era feita essa atuação. Então, uma das coisas que está nessa lei, que a gente colocou nessa lei, que foi muito importante para a gente, é que esse edital ele visasse o histórico desse coletivo. Então, é uma lei, primeiro, para coletivos, ela não é uma lei para uma figura a acessar, é uma lei para coletivos. O coletivo ele tem que comprovar o seu histórico de atuação e o seu pertencimento àquela região. A gente colocou na lei também um limite para que esse determinado recurso ele tinha que ser aplicado de acordo com a população, né? Então, a maior parte do recurso tem que ir para onde está a maior parte da população. Então, a gente dividiu em 3 áreas, fez que é a área 1, área 2, área 3, e tem uma quarta área, que é um bolsão de pobreza, que a gente fala que às vezes tem algumas regiões, por exemplo, Heliópolis, né, que está numa região que pode não ser considerada periférica, mas é um espaço, é um bolsão ali que é periférico. Então, a região 3, que é a região das bordas da cidade, né, onde concentra a maior parte da população, cidade de Tiradentes, Marcilac, enfim, a borda da cidade é a região que acessa mais volume de recurso do edital, a 2 um pouco menos, e a 3, que está na região central, já é bem menos. Assim. Então, isso era importante para a gente. E uma outra grande questão era a comissão de avaliação desse edital, né? Então, porque muitas vezes você tinha ali uma pessoa para avaliar esse edital, que era indicada, que é a maioria dos editais hoje, a própria secretaria, a própria gestão faz uma indicação, mesmo quando é da sociedade civil, né? Essa comissão ela é indicada pela gestão. Então, a gestão indica quem são as pessoas que vão avaliar esses projetos que merecem receber esse fomento. Então, isso para a gente era um problemaço, porque, né, se a gente é o povo que, embora a gente estude, digam que a gente não estude, né, embora a gente faça as coisas
talvez não seja tão reconhecido, né, por quem está na gestão, eram essas pessoas eram escolhidas para avaliar nosso trabalho. E aí ia fazer aquela análise técnica de ler um texto e falar, o cara não sabe nem escrever português, né, como que ele vai gerir um recurso, assim. Então, isso era super importante para a gente. Eu sei que o Nabil deve estar nervoso ali, porque ele vai falar que no VAI era diferente, mas tem uma questão importante de recurso, né, que é despendido para o VAI, que é despendido para outros fomentos, né, de valor de recurso. Então, para a gente era importante ter uma lei que levasse um recurso que possibilitasse uma continuidade de trabalho, e foi isso que a gente fez. Então, como meu tempinho já acabou, mas aí a gente conversa mais. É isso. Lene, muito obrigada pelas questões importantíssimas que você traz. Desculpe pela questão do tempo. E antes de passar para o Sérgio Leitão, que vai ter a árdua tarefa de ser o último palestrante, eu queria mencionar e agradecer muito a presença do professor Paulo Saldiva, que preside o IEA, e perguntar se ele quer fazer um oi, dar um oi para a plateia, para os presentes, falar alguma coisa. Obrigado por vocês estarem aqui. O IEA ficou honrado que eu com essa característica.